Debate levantado pelo vereador Alexandre Pereira a respeito da questão de flanelinhas aqui em Campina Grande, porque tá um negócio absurdo. Já há muito tempo eu falo sobre isso aqui e, como a Câmara Municipal é a reverberação do povo, né? A representação do povo, esse assunto chegou lá. Mas o que veio à tona também, uma coisa que eu confesso que não sabia, é que nós temos uma lei de 13 de janeiro de 2016, lei de autoria do vereador Olímpio Oliveira, sancionada pelo então prefeito Romero Rodrigues, que dispõe sobre a proibição de cobrança. Vou repetir. Lei de Olímpio Oliveira, sancionada pelo prefeito Romero Rodrigues à época, 13 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proibição de cobrança de valores por parte de guardadores de veículos automotores nas vagas de estacionamento, nos logradouros públicos e da outras providências. Coisa que não acontece em Campina, né? Você estacionar o carro no lugar público, chegar um flanelinho nem apurrinhando, enchendo o saco. Criaturas desprezíveis e asquerosas que tem por aí em Campina Grande. Claro que não são todos, né? Toda regra há exceção. Inclusive no seu artigo 1º a lei diz que fica proibida a cobrança de valores por parte de guardadores de veículos automotores nas vagas de estacionamento dos espaços públicos. E o parágrafo único diz: o usuário pode contribuir voluntariamente, ou seja, a sua escolha, com qualquer valor pelo serviço prestado pelo guardador, se ele tiver afim, se ele quiser, né? E nós conversamos sobre esse assunto com o autor da lei, o vereador Olímpio Oliveira, que já era vereador naquela época, e tem esse projeto que virou lei em Campina Grande, sancionada por Romero Rodrigues. Olímpio explica sobre os dispositivos dessa legislação. Ela disciplina essa prática. Né? Ninguém, é bom entender que ninguém é obrigado a dar dinheiro à flanelinha. Ah, mas ameaça, pode arranhar meu carro, pode quebrar, corre esse risco. Mas quem assim também age, ele tem a reprimenda legal. É acionar a polícia militar, 190, diz: olha, eu estou querendo deixar meu carro aqui, está exigindo. O que não pode existir é você chegar, por exemplo, no estádio, no Amigão, o cidadão chegar com um pedaço de papel cobrando R$20, ou em outros espaços públicos em Campina Grande. Você não é obrigado a pagar. Isso não é obrigado. Nós temos uma legislação municipal, né, que estabelece os critérios de como o flanelinha deve agir, e isso deve ser fiscalizado pela STTP. Hoje o tema voltou a esta casa e foi bom, porque eu vou cobrar mais uma vez a efetivação, a fiscalização dessa nossa legislação municipal. De qual ano é essa sua lei, vereador? E o senhor já levou ela para o conhecimento da STTP? Eu acredito que ela tem aí em torno de 5 anos. Quando ela foi sancionada, eu fiz uma provocação à STTP. Não encontrei por parte do superintendente da época o entendimento de que a STTP deveria fiscalizar essa lei, mas é isso. O superintendente saiu, hoje nós temos outro superintendente. Esperamos que se tenha a compreensão de que uma lei aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito, ela tem que ser efetiva, tem que ser fiscalizada, e nós vamos reiterar essa cobrança. É documento, viu? Sancionado. O prefeito municipal de Campina Grande faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Dispõe sobre a proibição de cobrança de valores por parte de guardadores de veículos automotores nas vagas de estacionamento, nos logradouros, espaços, né, públicos e da outras providências. Aqui embaixo, na segunda página da lei, inclusive, está lá o prefeito Romero Rodrigues. E ali no artigo 5º da lei, diz assim, ó: a fiscalização desta lei, bem como a autuação dos infratores, ficarão a cargo da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, a STTP. Olímpio diz em sua fala que a lei tem 5 anos, mas na verdade são quase 10, vereador, que é de 2016, né? Ele, inclusive, estava em dúvida nessa informação e passou para a gente, para a nossa reportagem, o texto da lei, inclusive. Agradecer a ele, ao vereador Olímpio Oliveira. Mas atribui à STTP a fiscalização. Inclusive, ele diz na sua fala, que a gente ouviu agora há pouco, que ele chegou a levar isso ao superintendente. 2016, superintendente, se não me falha a memória, Félix Araújo Neto, né? Araújo Neto. Depois tivemos Dunga Júnior e hoje Vitor Ribeiro. Por falar em Vitor Ribeiro, a gente foi em busca da STCP para saber dessa informação. A fiscalização, segundo a lei, é da STTP. Mas será que é assim mesmo que funciona em Campina Grande? Se sim, onde é que está a falha por parte de quem fiscaliza? E o Vitor Ribeiro, dei para você aí, tem uma fala dele
falando a respeito desse assunto. Vamos ouvir o superintendente da STTP em Campina Grande, Vitor Ribeiro. Em relação à atuação dos flanelinhas, principalmente no maior São João do Mundo, a gente já tem reunião marcada juntamente com a SESUMA. A gente sabe que de fato tem uma lei de 2016 que fala sobre a proibição da cobrança, e aí ele só tem um problema na questão da execução da lei, né? Então a gente já tem discutido com a SESUMA para ver meios e possibilidades para fazer alteração e a gente poder de fato fazer essas divisões juntamente com a SESUMA para que a gente possa ter a atuação necessária. A gente lembra, é importante ressaltar que o flanelinha, o guardador do veículo, que estiver ali ao redor olhando o veículo, a pessoa do veículo poderá voluntariamente dar alguma remuneração, ou seja, o que não pode de fato a cobrança, a imposição. Mas a gente já tem reuniões já previamente marcadas, justamente com o Dorival e toda a equipe da SESUMA, para a gente poder em conjunto fazer as medidas necessárias. Às vezes a pessoa, por exemplo, quer criticar a Câmara Municipal, que não legisla sobre certos assuntos, mas aí, no fato e de direito, a Câmara legislou sobre o assunto, né? Virou lei, inclusive. Falta a fiscalização. E o Vitor Ribeiro trouxe essa fala aí por parte da STTP. Agora, ele ressaltou o São João, acredito que é pior, né? Que é uma demanda muito pior. Exatamente. Até o Oscar falava aqui sobre a quantidade de guardadores flanelinhas que aparecem até de outras cidades querendo atuar aqui em Campina Grande, né? Mais cedo, Gustavo, quando eu falava com o Vitor sobre isso, ele disse que tinha conhecimento da lei, só que não há como ter execução dela, por isso ano passado teve o apoio da SESUMA. A STTP faz atuação apenas de veículos, não de pessoas, né? É o que dizia ele. E trouxe a fala aí, mas que bom que pelo menos há um plano de planejar uma forma de inibir, há uma preocupação, uma sensibilização do poder público com a questão da atuação de flanelinhas. Ô Vitor, vamos imaginar a situação, Oscar. A gente chega, para o carro ali no meio da rua e quando vai voltar para ir embora, o flanelinha chega e diz R$5, R$10. Se acontecesse da gente dizer assim, não tenho não hoje não, né? É a frase que todo mundo diz, não tenho não. E o cara deixasse pra lá, tudo bem. O que é que poderia acontecer? Se o cara cobrasse de verdade, você acionar alguém da STTP. O grande problema é quando daí já gera uma intimidação, uma ameaça. Isso. Aí eu acredito que num caso como esse, é muito melhor ligar pro 190, ligar pra Polícia Militar, que tem poder de polícia, pra chegar e pelo menos ali registrar quem é o camarada, né? Que tá fazendo isso no meio da rua. Porque eu fico imaginando a situação de um agente da STTP. Se é um cara, algum grupo que esteja ameaçando os motoristas, como é que o agente vai poder atuar nessa situação? Ou o agente vai chegar e vai chamar a Polícia Militar? Muito bem Eu lembrado. acho que é um trabalho em conjunto que deve ser feito, já que o agente da Polícia Militar não vai chegar prendendo ninguém ou dando voz de prisão a ninguém ali. Eu quero trazer 2 pontos a respeito desse assunto. O meu amigo Zé Luiz, ele me enviou aqui uma resolução, Gustavo, de 23 de setembro de 1975. Somente. Que dispõe sobre o exercício da profissão de guardador e lavador autônomo de veículos automotores e dá outras providências. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decretou e eu, presidente da época, sanciono a seguinte lei: o exercício da profissão de guardador e lavador autônomo de veículos automotores em todo o território nacional depende de registro na Delegacia Regional de Trabalho competente. Ou seja, cadê teu alvará? Tens alvará? Porque eu já questionei um cidadão desse assim, disse eu vou pagar, certo? Mas se acontecer alguma coisa com o meu carro, você vai custear? Porque esse espaço é público, mas você tá dizendo que é seu, né? Tu tem um alvará de funcionamento do teu estabelecimento aqui? Cadê teu alvará? Porque eu não posso abrir qualquer que seja estabelecimento comercial em Campina Grande se não tiver o alvará pendurado lá, meu amigo. Se o fiscal passar, acabou-se o negócio. Acabou-se o negócio. Agora, vamos para a vida real. Tem legislação federal, tem legislação municipal, tem a previsão de quem fiscaliza, tem plano de combater essa prática, mas vamos para a vida real. A polícia precisa agir. Ah, mas não há denúncia formalizada sobre esse caso. Mas já se sabe que em Campina Grande existe um grupo que pratica, vou dizer crime, sabe por quê? Porque é crime de coação, o meio de ameaça. É crime de coação, então é crime. É crime. Existe o crime. Você, se for vítima, o correto é você denunciar para formalizar, para que esse dado chegue à autoridade policial. Mas aqui em Campina Grande, aí vai meu apelo ao meu querido colega jornalista, inclusive, né, Coronel Gilberto Felipe, que é do comandante do policiamento regional, CPR1, o comandante Vanberto Moreira, o comandante Júnior, que possa, em conjunto com SESUMA, STTP,
todos os poderes, os entes envolvidos na questão da segurança, a Guarda Municipal, comandada pelo meu amigo Roberto Alcântara, se sabe que se existe essa prática em Campina Grande, vamos montar uma operação, né? Porque ninguém denunciou que tinha cavalo no meio da rua, mas houve uma operação, uma movimentação, encabeçada pela SESUMA, com Polícia Rodoviária Federal, para fazer esse recolhimento desses animais. Então, se a gente sabe que há esse problema em Campina Grande, vamos, que tal montar uma operação para isso, para acabar de vez com essa situação? Porque acontecer com você, Gustavo, comigo, tudo bem, nós somos homens, a gente sabe se defender, nós somos pessoas públicas, a gente tem acesso mais fácil a algumas autoridades. Mas se fosse minha esposa, com meu filho no carro pequeno, se fosse a esposa de seu Zé e Dona Maria, a esposa de seu Zé, o marido de Dona Maria, que não tem tanto conhecimento, sendo coagido por pessoas que estão cometendo crime na rua, crime de coação, de ameaça, ou eu sou obrigado, eu pago um IPVA caríssimo do meu carro, Sim. que é um imposto para ele poder circular. Aí em todo canto que eu chegar para estacionar local público, eu vou ter que pagar um flanelinha, vai dar mais caro que o IPVA no final do ano. Porque para quem vive na rua, como a gente que vive na rua, trabalha na rua, tá o tempo todo fora de casa e utiliza do carro para se locomover, não como luxo, mas como necessidade, a gente vai estar pagando. Existe o crime, a gente já sabe. Então um trabalho tem que ser feito em cima disso, para ver se acaba de vez com isso, porque ninguém aguenta mais. Você chegar como eu cheguei no supermercado, cara, dentro do supermercado, e o cara chegar a mandar tirar o carro. Então tire seu carro e bote ali. Rapaz, é um absurdo, é um absurdo. E pessoas que inclusive são fichadas. Eu tenho informações, porque... É como eu disse, a gente tem mais acesso a algumas autoridades. Pessoas, já recebi de comandante da polícia, esse cidadão aqui, Vitor, e a ficha do cara, um rolo de papel higiênico de 50 metros, não dá pra anotar todos os crimes dele. Não dá pra anotar. E esses caras estão aí na rua fazendo isso. É preciso que haja um trabalho, eu entendo a atuação de cada órgão, eu sei como é o trâmite legal pra tudo, mas se o problema tá lá, a gente vai ficar preso a essa burocracia, não tem que haver uma formalização da denúncia e tudo mais. Se faz uma operação, tá demais em Campina Grande. Eu não vou nem falar da rua Getúlio Vargas, né? Carlos Souza fala tanto também, né? Um abraço pra tu, Carlos Souza. E, gente, eles usam uns porretes, velho, botam no meio da rua pra guardar a vaga no meio da rua e ninguém mexe com aquele povo. Eu não sei se o cara lá, ele é ligado com a Rússia, com alguém que tem muito poder de fogo, mas ninguém mexe com ele. Ô, Vitor, eu queria falar sobre a situação do Teatro Municipal. Recentemente eu até comentei aqui. Passei por uma na abertura do Festival de Inverno. Isso, que fui pra lá em um show, um dia desses, foi numa terça-feira da semana passada. Saí do Balanço Geral às 7 da noite, o show marcado às 7, então já fui um pouco apressado. Quando eu cheguei lá, tive que colocar ali, na Floriano Peixoto quase, e já tinha os guardadores. Quando eu fui descer do carro apressado, o cara disse, moral, R$20. Eu disse, na volta eu pago. Ele disse, não, é agora. Eu disse, não, porque tá atrasado. Ele fez, tu é de Esperança? Eu olhei assim, ele fez, eu conheço o pessoal de Esperança. Apontou pra placa do meu carro. Aí eu disse, não, na volta eu pago, vai começar o show. Não, paga agora, porque a gente trabalha aqui pra Clips, aqui na Clips. É um absurdo. E a gente só fica até meia hora depois do show, ou seja, você é obrigado a pagar por estacionar na rua. O cara ainda olha pra placa do seu carro como forma de intimidação, e você ainda tem um horário para tirar o carro após o show. O carro na rua. É a lei do cão, né? E não tinha só ele, tinha ele e mais dois. E eu estava sozinho na rua, o público já tinha entrado. O que é que se faz numa situação como essa? Você fica com medo, claro, né? Exatamente. O que é que eu fiz na hora? Peguei os R$20, paguei e fui embora pra não me estressar. E ainda ele entregou um papelzinho com o modelo do meu carro e a placa. Como toda regra há exceção, eu já passei por situações também que o cidadão, ele estava ali, mas ele chegou, por exemplo, e disse, o senhor pode deixar uma moedinha só para eu inteirar não sei o que, acho que era algum alimento. É outra coisa aí, né? Se não tiver, não tem problema, na próxima o senhor ajuda. Aí você entra no carro e diz, vá com Deus, Deus te abençoe, e você retribui. Amém, meu irmão, Deus te abençoe também, que as coisas melhorem para você. Isso é uma coisa à parte, mas a gente sabe que infelizmente existe um grupinho que tá ali cometendo crimes, são criminosos. E aí, meu amigo, dane-se quem vai achar ruim o que eu vou dizer aqui agora. São criminosos que estão na rua, fardados com colete verde ou laranja, intimidando as pessoas. E algo precisa ser feito, porque depois que vierem as tragédias, aí, claro, como no Brasil só se fecha a janela depois que o assalto tá feito, né? Aí vem, não, agora nós vamos... Aí a primeira coisa que acontece, sabe o quê? Uma coletiva. Se faz uma coletiva com todos os órgãos... Das medidas necessárias. Com todos os órgãos juntos. Vamos adotar as medidas agora e não sei o quê, não sei o quê. O problema é agora, é hoje. O problema é hoje. Depois que acontece, ó, acabou-se, não tem o que fazer mais não.
É um debate palpitante e que bom que esse debate, a gente critica aqui quando tem que criticar, Gustavo, mas que bom que esse debate já chegou à Câmara Municipal. Isso. Câmara Municipal que tem parlamentares. Tem alguns parlamentares que às vezes não contribuem fluentemente para a sessão, mas tem outros lá que os debates são interessantes, porque lá tem advogado, lá tem delegado da Polícia Civil, Olímpio Oliveira. Lá tem, inclusive, vereadores que não possuem tanto estudo, mas que tem um time das necessidades da população na Câmara Municipal de Campina Grande. É só você ir observar a sessão. Vá lá observar. Eu acho até importante, às vezes, a gente até citar o nome, Vitor, porque ontem na sessão, o vereador Alexandre Pereira puxa o debate. Aí vem o vereador Olímpio Oliveira como delegado e fala sobre a lei. Anderson Aí vem Pila, Anderson Pila, que é advogado e contribui. Isso. Tem a vereadora Fabiana, a vereadora Carol, que sempre participa. João Oliveira, que sempre participa dos debates também. O vereador Wellington Cobra também participou, que é policial militar. Inclusive, se ele puder também fazer essa ponte com a PM, para que a PM participe disso, porque eu acho que passou do clima em Campina. Dinho Papaléguas, policial também. Dinho. Porque passou do clima em Campina de uma cobrança do Flanelinha. Ele tá cobrando. Passou a ser intimidação. Tá feio. Passou a ser ameaça. Por isso que eu falei da Polícia Militar e reitero. Acredito que a Polícia Militar deve ser acionada nesse momento. Porque tá uma bagunça. Virou assim, tá um desmantelo. O pessoal se achando dono da rua aqui em Campina. O debate tá aí, a gente fica aguardando, inclusive espaço aberto para todas as instituições que eu mencionei aqui. Se quiserem se pronunciar como o Vitor se pronunciou, a gente abre, a gente recebe, vamos debater esse assunto. É preciso que a gente aqui, nesses microfones, debata o que é pauta do povo, o que é necessidade do povo. E estamos aqui para isso todos os dias. Só para fechar, de alto de sua sabedoria também, Zé Luiz disse, tá mais barato você andar com flanelinha própria.